Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição da playlist Educação Especial Formação de Professores, onde nós estamos estudando juntos aspectos básicos para compreendermos o nosso aluno, o ser humano, e no momento nós começamos a analisar o cérebro humano. Esse fantástico órgão que é responsável por todo o nosso conhecimento. Já avançamos em algumas aulas, ou seja, há algum tempo estamos fazendo, e eu espero que este mapa do cérebro, já que nós somos professores de geografia, estamos bastante familiarizados com o mapeamento, com técnicas de mapeamento cartográficas. A gente então, utilizando desta habilidade, resolveu desenhar mais uma vez um cérebro para vocês, onde nós vamos ampliar o conhecimento anteriormente adquirido. Nós vamos começar então identificando as partes do cérebro que vocês já sabem que se chamam de lobos. Na frente, próximo à nossa testa, nós temos o lobo frontal. Veja que ele tem algumas áreas, algumas subdivisões bastante importantes, justamente na calota frontal do lobo frontal, ou seja, na nossa testa, nós temos uma área chamada de córtex pré-frontal. Ela é a última a se formar no nosso corpo, aí por volta dos 24 anos. O córtex pré-frontal, ele é o centro responsável pela criatividade e pela memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que nos permite ser gente, aprender com as experiências, conhecer as características dos outros, saber se portar em lugares diferentes e reconhecer as regras e as leis de convívio social. A memória de trabalho, ela está muito ligada à empatia, à preocupação que nós temos que ter não só conosco, acreditando que só o nosso viver é importante, mas como também o outro. Por isso, as regras sociais e as leis que são feitas em função destas necessidades. Qualquer problema na formação do córtex pré-frontal, a pessoa com uma deformação na memória de trabalho, ela passa a achar que o lugar que ela está só é dela e que ela pode fazer o que ela quiser e os outros não. Ou seja, a pessoa se torna agressiva, ela xinga, ela quer impor a sua força, nem sempre consegue e se torna uma pessoa frustrada. Por vezes, todo o corpo responde a isto. Por exemplo, a pessoa começa a comer demais. Então, tudo, olha só a complexidade, as relações que a memória de trabalho pode dar para uma pessoa. Hoje, há uma queda de braço entre a medicalização na educação e os professores. A Ritalina, que é um remédio, um dos mais famosos ao lado da Concerta, que são dados para alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela age muito fortemente no córtex pré-frontal. Portanto, ela embute, ou seja, ela abotoa, ela impede que a pessoa se torne ativa, agitada. Porém, ela pode provocar efeitos colaterais, destruindo a criatividade e a memória de trabalho. Na parte posterior do lobo frontal, nós temos na divisa com o lobo parietal o córtex motor. Outra parte muito importante do nosso cérebro. O córtex motor é como se fosse um arco que sai de uma orelha a outra e faz um arco justamente no meio da cabeça. Aqui está a área responsável
por todos os movimentos do corpo. Veja só a importância desta região cerebral. Nem preciso dizer que se ela for afetada durante a vida ou se você nascer com essa área comprometida, você pode desenvolver uma deficiência física ou, evidentemente, nascer com ela. Note que na parte inferior do lobo frontal e vizinho do córtex motor, nós temos a área de Broca. Por que ela está ligada, por exemplo, ao córtex motor? Note, gente, que a fala, ela depende de um certo mecanismo de músculos e de cartilagens que estão ligadas, evidentemente, à movimentação. Então, a área de Broca, que é responsável no nosso cérebro pela fala. Notem que esse cérebro, ele está com a aparência que eu estou aqui. Ou seja, mostrando o hemisfério esquerdo para a câmera. Ou seja, gente, a área de Broca, ela está logo à frente da orelha, onde eu estou apertando. Esta área é responsável pela fala. Claro que você pode nascer com ela com certos problemas e, infelizmente, ter até uma certa deficiência na hora de falar ou comprometer-se totalmente na fala, ok? Tornando-se uma pessoa muda. Isso está ligado à área de Broca. Claro que se você tomar uma pancada forte ou um ferimento muito grave na área de Broca, mesmo não nascido sem poder falar, ou seja, nascido mudo, é claro que você pode ter dificuldade após um forte acidente de trânsito que afete a área de Broca, por exemplo. Bem, na parte posterior da área de Broca, nós vamos encontrar na vizinhança o lobo parietal. Eu estou aqui destacando ele no meio do cérebro, do meio para a parte posterior, e na parte posterior superior o lobo occipital. Mas o que nos importa, na verdade, é o lobo parietal. O lobo parietal que é vizinho do lobo frontal, e justamente nessa área vizinha, nessa área adjacente ao córtex motor, nós temos o córtex sensorial. Gente, é esta parte do nosso cérebro. Então, imagine um arco ligando nossa orelha a orelha. Divida este arco em duas partes. A parte da frente seria o córtex motor, responsável por todos os nossos movimentos. A parte de trás seria o córtex sensorial, responsável por todas as nossas sensações e sentidos. Sentido de alerta, sensação de toque, sensação de frio e calor, sensações gustativas, de sabor, sensações auditivas, sensações de olfato, de cheiro, ou seja, outra área extremamente importante do cérebro humano. No andar de baixo, nós temos o lobo temporal, que é vizinho aqui do sistema nervoso central, este cilindro, e também desta semicircunferência, que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, que é o cerebelo. O lobo temporal, na parte anterior, na parte frontal do lobo temporal, nós temos na vizinhança com o córtex sensorial a área de Wernicke. A área de Wernicke, ela é responsável por coordenar toda a nossa audição. Ou seja, ela é muito importante. Claro que se você nascer com ela fortemente afetada, você será deficiente auditivo. Mas pode ser que durante a vida
você maltrate a área de Wernicke e claro que terá comprometimento na audição. Então, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, ele é muito importante e extremamente delicado. Estão observando este órgão verde? Ele, na verdade, está embutido interiormente dentro do cérebro, no meio das duas orelhas. Ele tem o formato de um cavalo marinho. Por isso ele é chamado de hipocampo. O hipocampo é o centro das memórias, daquilo que nós mais conhecemos como memórias. A parte de trás do cérebro, a parte inferior do lobo temporal, é que nos dá a memória sensorial, a nossa memória mais primitiva. A testa é que nos dá a memória de trabalho, que nos permite a socialização. Mas poucas pessoas reconhecem essas duas memórias como memórias, tanto a sensorial como a de trabalho. A maior parte reconhece as memórias que são coordenadas e formadas no hipocampo, que são as memórias de curta e longa duração. Vamos dar um exemplo de uma memória de curta duração. Eu saí de frente aqui da sala, fui até meu quarto para trocar uma lâmpada. Hora que eu chego lá no quarto, eu me esqueço do por que eu fui ao quarto. Isto quer dizer que a memória de curta duração falhou. Mas eu posso me lembrar da minha infância com uma clareza perfeita. Isto já é a memória de longa duração. Claro que quem coordena tanto a de curta quanto a de longa é o hipocampo. Meus amigos, com mais esta aula de educação especial, formação de professores, nós aumentamos o nosso conhecimento para com o cérebro. E é claro, a nossa deferência, o nosso respeito e o cuidado, sobretudo com as crianças que desconhecem completamente essa engenharia de vida fantástica que está embutida dentro deste órgão extraordinário que é o cérebro. Conto com vocês para aprenderem, se envolverem e passarem estas informações. Por isso mesmo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, claro, de deixar um comentário, compartilhar este vídeo nas redes sociais. Quanto mais professores souberem sobre isso, melhorará demais a nossa educação. E se quiser contribuir conosco, para a gente adquirir um livro, uma nova lousa, giz, câmera, nada pessoal, tudo para o canal, é claro que a gente ficaria muito feliz. E temos para isso, seja membro, na parte de baixo do vídeo, botão azul e lá dentro, nas descrições, o programa Apoia-se. No Apoia-se a partir de R$5, no Seja Membro a partir de R$13. É muito barato para você contribuir com o nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem bem, tudo de bom. Até um próximo encontro. Tchau, gente.